800. Olá, Vânia, Ok. Raimundo, estamos aqui de volta. Olá, Ana voltou, hein? É, voltamos de carnavais, de A Ana reuniões, esteve feriados. passeando no Brasil, hein? que É, que viagem, bom. hein? Foi aventura. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Foi uma Foi aventura do aventura? começo ao fim. Então conta para nós aí uma aventura boa que você teve. Nossa, eu vou contar para vocês uma experiência que eu vou falar um pouco aqui. Além de ser terapeuta, eu também fiz o protocolo, estou fazendo o protocolo TRG, tá? E aí Uhum. a minha última sessão com o meu terapeuta, é, a gente trabalhou bastante uma questão também do meu medo de elevador, né? A gente fez alguns filmes para ver, porque lá atrás, mais jovem, eu fiquei presa no elevador e isso causou em mim um trauma. E aí eu falei, nossa, eu evito, né? Então, ficar no prédio alto, subir no elevador, para mim, era um terror. Uhum. É, ainda, não sei se era, enfim. Anyway. E aí, pessoal, eu trabalhei, parece que quando eu tive aquela sensação assim, ó, você é o que você atrai, sabe? Então eu estava atraindo é, as coisas, tipo, para testar. Vamos dizer, eu estou trabalhando isso, acontece isso para testar, para ver se a terapia funciona. E aí, o meu voo foi derrotado, né, de São Paulo para o Rio, voltei de táxi para São Paulo, e aí cheguei num apartamento 18 andar, falei, vou dormir 1, 2 horas. Aí, muito cansada, dormi, acordei com sede, não tinha nem água no apartamento para beber. Eu falei, vou descer, vou Uhum. comprar uma água. Apertei o botão do elevador, entrei, desceu. Desci até o térreo, mas a porta não abriu. Ixi. Vocês tiverem noção, eu fiquei 1 hora e 45 minutos presa no elevador. Agora você diz, uma pessoa que tem traumas ou pânico, como que ela reagiria? Desmaiava, chorava, gritava. Taquicardia, todas as situações. ah, E aí, como eu trabalhei isso antes, uma semana antes de eu viajar e do acontecer, eu trabalhei isso na terapia. E aí, o que que aconteceu? Eu sentei no chão, eu falei, o que não tem remédio, remediado está. Foi assistir série. E fiquei, algumas vezes ou outra, batia um desespero, porque é muito tempo de você ali numa caixa de mental, né? é. Sozinha, com seus pensamentos. Então, assim, eu fiquei assustada, não vou mentir, mas fiquei impactada com a maneira como eu reagi, porque eu falei, olha como a vida vai acontecendo. Parece que eu tinha que me preparar para que isso acontecesse. Parecia que eu tinha que estar pronta para viver essa situação. Foi como se eu tivesse previsto, me preparado, e aí, quando aconteceu, eu soube lidar. Então, fiquei 1 hora e 45 minutos, e depois do episódio, quando eu saí, assim, já andei de elevador novamente, e eu confesso que hoje, quando eu entro, eu ainda sinto aquela angústia, porque é recente o sentimento de ficar preso ali, mas não tem mais o medo que existia antes. Então, assim, às vezes a gente está na terapia, fazendo terapia e trabalhando, a gente pensa assim, nossa, mas eu venho aqui toda semana, ou 2 vezes por mês e nada mudou na minha vida. Mas quando realmente a coisa está na prática ali, você vê, poxa, como foi bom ter trabalhado isso, como foi bom ter mudado, ter olhado para isso, ter olhado para esse trauma, ter acolhido ele, entender, ok, eu estou presa, mas eu sei que eu vou sair em algum momento, não é o fim, sabe? Então, fiquei em ligação, liguei para amigas, fiquei em ligação. Tinha um momento que eu falava, meu, eu nunca vou sair daqui, me desesperava, mas rapidamente eu conseguia voltar para um estágio de calma. Em nenhum momento eu tive taquicardia
ou falta de ar, ou crise de ansiedade. Então, para mim, esse é um ponto importante, por isso que eu quis trazer aqui para vocês essa história, para que as pessoas à nossa volta, ou que assistem esse vídeo, elas vejam que a terapia ela tem sim resultado. Ela tem sim, ela acontece de verdade, mas a gente precisa olhar. Aí vocês me perguntam, Ana, mas dói olhar? Dói, dói olhar. Mas olha se eu não tivesse me preparado. Vai saber o que teria acontecido, porque um ataque cardíaco num lugar preso, uma crise de ansiedade, uma falta de ar. O coração não entende que não tem um risco real ali. O coração ele não, ele não vai dizer o que a Ana está só com medo de uma caixa de mental. Não, ele acredita que você realmente está em perigo, que realmente existe um risco. E você conseguir manter a calma, como eu consegui, uma pessoa que. Nossa, se isso tivesse acontecido um mês antes, vamos supor, de eu trabalhar isso na terapia, eu acho que eu tinha saído direto para o hospital. Estou rindo, mas é uma situação real. Então, assim, foi algo que me impactou muito é, pelo tempo, né, que foi, que eu fiquei 1 hora e 45 minutos, não é pouco tempo, né? Isso, na verdade, agora, nessa viagem sua para São Paulo? Uhum. Depois de pegar o táxi, chegar e dormir 2 horas. Então, eu quero trazer aqui para vocês um episódio que aconteceu com um equilibrista. Ele andava na corda bamba, ele tinha uma habilidade, ele chama Calvalenda. Então, o Calvalenda, o que acontece? Ele nunca tinha se visto caindo da corda ou do cabo onde ele estivesse em equilíbrio. Mas disse que o Carvalenda, ele um dia falou para alguém, olha, eu me vi caindo da corda do cabo em equilíbrio. E, na verdade, se a gente pesquisar, o Carvalenda, na verdade, ele veio a óbito a partir de uma queda que ele teve depois desse tipo de pensamento. Então, o que você traz, Ana, aí como uma construção de quando a gente trabalha algumas questões dentro de um reprocessamento ou dentro de um protocolo terapêutico, nesse sentido, né, de a pessoa resolver alguma questão que ela transformou aquilo numa crença, por exemplo. O Carvalenda, por exemplo, ele teve um pensamento. E aquele pensamento foi materializado. Ele veio a óbito a partir de um acidente no que ele tinha mais habilidade em fazer. Então, você resolveu algo no momento passado que já fazia parte de uma história, e ali você, é como se você estivesse, Ana, materializando não a superação, e sim que tipo de significado você construiu com aquele elemento de transporte, que é um elevador. Então, ok, deu defeito. Parece até que você atraiu isso, não é? Não dá uma ideia de que você atraiu Essa é aquilo? a sensação, né? Será que É, eu atraí essa. Porque quando você está ali naquele momento, você fica, será que eu atraí mesmo isso, assim, por pensar? Ah, será que eu superei? Então, esse questionamento me veio, viu, Raimundo? Mas eu acredito que não seja atração, mas eu acredito que tinha que acontecer e foi só o lugar errado e a hora errada e a pessoa errada ou certa, né? Como se dizer. não, mas veja bem, a minha pergunta é: como você saberia se você tinha ou não adquirido aquela maturidade psíquica para lidar com uma memória traumática de um passado semelhante? É somente existindo um teste correspondente. E você passou no teste. Você sentiu isso, você viu isso, que você se manteve estável. Isso significa que ah, o ato de reprocessar aquilo, o ato de você reconstruir, fortalecer o teu psiquismo foi funcional. Então, isso agora dá para você a certeza de que isso foi resolvido para mim. O E inte- nesse caso, a gente está falando de quê? A gente está falando sobre realizar, está falando sobre despertar algo e realizar. Eu preciso despertar em mim o poder que existe em mim, inclusive de não somente de superação, mas o despertar em mim a visão do poder que eu tenho.
de ser mais do que o que eu enxergo, talvez. Que às vezes a minha visão ela pode ser limitada, que eu não consigo, que não tem jeito, uma situação que talvez está destinado para ser dessa forma, e não é definitivamente. A gente pode fazer acontecer a partir do despertar disso, do quão, né, o quão potente eu sou, o quão capaz eu sou, o quanto de recurso existe para que eu estruture a minha capacidade de ser mais. O que eu acho interessante é que, através dessa terapia, né, que é de reprocessamento generativo, a gente tem um trauma que às vezes é uma coisa que vem lá quando você era criança. E quando você procura a terapia, você vai buscar ali aquela dor, que aquilo foi traumático. E o que é interessante acontecer com a Ana, que ela passou pela terapia e ela conseguiu vencer mais esse obstáculo. Por quê? Porque aí chamou a consciência, né? Você desperta, realmente, você desperta, porque muitas vezes, nesse reprocessamento, ou nessa dor que a gente busca, muitas vezes quem aumenta a dor somos nós. Então, quando você vai fazer a terapia, no caso essa que a Ana tocou, que é a TRG, que nós somos todos terapeutas TRG aqui, o que é interessante é que o monstro foi criado há muito tempo atrás. E quantas vezes ela andou de elevador? Hã? Nesse processo todo de vida, hoje, quantas vezes ela andou de elevador e quantas vezes o inconsciente mostrou, né? E se esse elevador parar, hein? E se esse elevador estragar? Eu morro, eu não vou aguentar. Então, a gente questiona muito essas coisas. E é por isso que tem que usar a terapia, como diz a Ana no começo, e até o mesmo o meu colega Raimundo, que às vezes, a gente é posto à prova. Por quê? São tantas dores que a gente carrega e são aquelas dores que são grandes, são monstros. E quando a gente traz para a consciência, a gente vê que aquilo é um obstáculo na nossa vida, que pode acontecer e que a gente tem que fazer algo para poder aceitar, né? Aceitar e ver que aquilo não, não acontece só comigo, acontece com várias pessoas. E você saber que você se controlou, você não teve pânico, você soube aguardar. Com medo, mas um medo que não é aquele medo que se acontecesse antes, eu ia direto para o hospital. Eu desmaiaria, eu teria uma crise de pânico, eu gritaria. Então, assim, muito legal, Ana. Parabéns, porque Eu não sei se todos travaram, eu acredito que sim. Vamos aguardar. ser, e eu tenho que me acalmar, porque eu não posso ter essa crise, eu não posso fazer isso comigo, é muito interessante. Parabéns pela garra, né? Por essa beleza de ouvir hoje aqui, a gente reunido, ouvir que terapia resolve. Às vezes demora, mas terapia é o caminho. Gratidão, Vânia. Mas como Hum. eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? E aí eu pensei no fato de dizer, uma coisa que veio na minha mente muito forte para dizer é que, às vezes, né, você está ali fazendo a terapia, você fala, não estou vendo resultado, não mudou nada na minha vida, mas quando você precisa realmente colocar em prova, né, Hum. que não aconteça com as pessoas assim de imediato, porque é desafiante, mas também, ao mesmo tempo que tem aquela questão do desafio, tem a questão do que bom que eu vivi isso para tirar esse monstro que eu construí em mim. Porque o que acontece? Às vezes as coisas acontecem e você cria.
um enredo todo atrás de você, de uma situação que parece ser muito maior. Às vezes um monstro é desse tamanho, mas o seu consciente transformou ele como um gigante. E aí, quando a gente olha para aquele monstro gigante, né, e se depara com ele ali na nossa frente, sem ter consciência, a gente entra em pânico. Mas quando você trabalha isso, você olha para suas dores, você olha para as suas questões, porque assim, ó, o fato de ter medo de elevador, muita gente fala, mas isso não impacta na vida de uma pessoa tanto, impacta sim. Eu já deixei de é, visitar um lugar porque era no 20º tal lugar, eu falei, não vou entrar nesse elevador dessa altura. Eu já deixei várias vezes e muitas pessoas falavam, ai, deixa de ser boba, Ana. Muita gente já olhou para mim e fala, deixa de ser boba, Ana. Não vai acontecer nada. Mas o meu inconsciente dizia o que para mim? Não vai, é perigoso, né? E quando eu me deparei na situação, eu falei, tá, até que não é tão perigoso mesmo. Até que não foi tão horrível que nem eu imaginei que seria, né? Até que Mas por quê? Porque você teve o controle, né? porque eu trabalhei, Vânia, porque eu escolhi olhar para a situação, porque eu escolhi olhar para a minha dor. Existia uma dor ali. Existia uma dor, não era bobeira, como as pessoas olhavam para mim e diziam, Ana, que bobeira. Você não vai morrer se você entrar aí, se o elevador parar. Então, existia uma dor real, existia um medo real. A diferença é que eu olhei para esse medo, eu respeitei esse medo, olhando ele na terapia e tratando ele. E aí, quando a situação aconteceu, eu estava preparada, consciente de que o monstro não era tão grande que nem eu tinha pintado no meu inconsciente. Ele era Então, muito. aqui, bem, então, o que que acontece? O que que eu percebi aí com a sua narrativa aí, Ana? Que é assim, olha, se a pessoa, ela tem um bloqueio dessa natureza, por exemplo, elevador, outros têm bloqueio com sapo, outros têm bloqueio de alguma forma, né, um trauma associado, a pessoa não sabe por qual razão, mas ela está se sentindo tão desconfortável e em estado de sofrimento muito grande com alguma coisa. Aí tem uma sugestão que eu sempre dou para as pessoas que convivem com seus traumas, as fobias e assim por diante, é que se entrarem dentro de um processo de ajuda, de estruturação psíquica para lidar com aquilo, a pessoa precisa ter consistência. A pessoa precisa desenvolver o hábito de fazer aquilo com esses três. Ela, então, fez esse trabalho de reestruturação psíquica e foi testada. Não é a intenção dela testar, não era sua intenção testar, mas você teve a oportunidade. Sim. Maravilha. Agora você se deu conta de que isso foi resolvido. Mas imagina que a Ana diga agora, eu já não preciso mais fazer a terapia, eu vou parar por aqui, porque esse problema foi resolvido. Sim, esse problema foi resolvido. Mas não significa que a sua totalidade de outras demandas psíquicas já foram resolvidas com isso. Talvez não. Algumas pessoas, elas deixam de ser consistentes na continuação de um processo terapêutico porque tiveram algum possível resultado em algo que estava incomodando. Ah, meu Deus, olha, por exemplo, ranger os dentes. Já não estou mais rangendo os dentes, então não preciso fazer mais terapia. A pessoa, ela tinha um medo, por exemplo, de falar em público. Ah, então, ok, já resolvi isso aqui, não vou fazer mais terapia. Ela pode ter N gatilhos associados a esse evento. E isso pode, em um dado momento no futuro, vir a atrapalhar de alguma forma.
Então, para que um processo ele seja benéfico para a pessoa, essa pessoa precisa ter o compromisso de desenvolver o hábito da persistência, isso é ter continuidade, e da consistência, que é fazer dentro de uma ordem em que aquilo se torna preciso, ou é semanalmente, quinzenalmente, mas que ela seja consistente e persistente. Do contrário, é bem provável que a pessoa ela volte para ter aqueles sintomas, seja ele psicológico, ou ele possa ter também alguma somatização, como a Ana falou, palpitação cardíaca, talvez uma pressão mais alta, tremor no corpo e um tanto de outras questões que podem acontecer. Então, é isso. A minha sugestão é para quem está ouvindo a gente, se quiser que um processo de reestruturação psíquica, como o caso da terapia, seja ela psicológica, seja de uma outra natureza, no nosso caso aqui, terapeutas TRG, ou dentro de outro contexto, é consistência e persistência. Desenvolver esse hábito, porque se não tiver, a pessoa vai continuar na mesma. Tem uma coisa que a Vânia sempre fala, e eu acho muito real, que ela fala, como que é, Vânia? Orar e constelar, e como que é? Porque ela fala orar e vigiar, alguma coisa assim que eu acho que faz todo Orai, sentido. porque sempre foi ensinado, né, Ana, que a gente orai e vigiai, né? Mas aí eu coloquei orai, vigiai e constelai. Por quê? Porque quando você é outra terapia também, nós somos terapeutas, eu e a Ana, que é a terapia, somos terapeutas sistêmicas, trabalhamos com constelação familiar, individual e em grupo, e também é uma outro problema. Temos uma cliente, ela tem um problema, ela acha que resolveu ali, mas às Em uma vezes constelação, tá? em uma constelação serão abertas várias consciências, mas não significa que serão resolvidas todos os emaranhados que existem no grupo familiar, no sistema familiar. Então, também acontece esse processo que nós temos clientes que, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que estão nos assistindo para entender melhor. Eu estou com problema financeiro, vamos olhar o financeiro. Então, depois fazemos a constelação, tudo, aí tentamos clarear a mente da pessoa, mostrar, né, ajudar ela a ver o que está causando aquele financeiro, que está causando aquele problema. Ela nunca mais volta. Aí ela agradece, fala que agora está ganhando dinheiro, que não sei o quê. Não é isso. Atrás dessa questão, existem outras coisas no sistema familiar que às vezes precisa ser visto. Mas, como ela na outra semana ela conseguiu pagar uma dívida, receber um dinheiro que ela estava esperando, achar um dinheiro, qualquer coisa que chamasse atenção, ela acha que "Pô, Que acabou, resolve. já resolvi meu problema. E, diante disso, ela segue a vida dela. E depois começam a aparecer outras coisas até mesmo envolvidas com o dinheiro. Por quê? Porque no campo familiar tem que ser, existem pessoas diferentes, emaranhados diferentes, visões diferentes. E o que nós fazemos? Nós tentamos mostrar à pessoa o caminho. E ela que tem que mudar. Às vezes, ela não tem aquele olhar para aquilo. Muitas vezes, uma pergunta simples que nós fazemos: como é o relacionamento com sua mãe ou com seu pai? Ótimo. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu não deixo faltar. Minha mãe não faz nada, eu não deixo minha mãe fazer nada, eu que cuido dela, faço tudo para ela. E o seu pai? Meu pai, ele não me pede nada. Meu pai não tem muito diálogo comigo, não coisa. Eu sempre não me dei mais bem com a minha mãe, eu nunca me dei muito bem com meu pai. Já existe uma emaranhada. Aí nós, como terapeutas, aí nós vamos falar, mas eu não quero olhar esse negócio agora desse pai, com meu pai. Eu quero olhar é o dinheiro, porque eu estou cansada de trabalhar e o dinheiro some, eu não sei onde que ele vai. Mas ali, se nós, terapeutas, não chegarmos para a pessoa e mostrar para ela que enquanto ela não honrar o pai,
o dinheiro não vai aparecer. A mãe e o pai. Agradecer, gratidão, por quê? Porque eles deram o que era mais importante para elas, que foi a vida. Não há nada. Se você está aqui hoje com um problema, se você está aqui hoje feliz, se você está aqui hoje, tudo veio dos seus pais, E, dos e, seus ancestrais. e tem um ponto que eu quero trazer de importância aqui, só para complementar da Vânia, é que aí o pessoal faz uma Tá? constelação, aí resolve, né? Aí depois de 6 meses, aí o pessoal, 3 meses ou 6 meses, volta e fala assim, ô Ana, a constelação não está mais fazendo efeito, não está funcionando mais. É. Você entende? Mas aí, e o que aquela pessoa estava fazendo durante 3 meses, durante 6 meses, que ela não voltou aqui antes? Ela esperou a situação voltar para o mesmo patamar que estava antes para vir. Ô, Ana, não está mais fazendo efeito. Eu digo, mas não é remédio para fazer efeito. Você entende? Então, essa consistência, eu acredito que seja em todos os meios de terapia. A gente tem um exemplo aqui da TRG, da constelação. Essa consistência ela é importante em todo processo terapêutico que você for fazer. Ah, eu vou fazer uma leitura corporal, um exemplo com o Raimundo. Tenha constância naquilo que ele está te dizendo para seguir. Existe um protocolo. Se existe um protocolo, ele precisa ser seguido para que a gente consiga concluir aquele processo e finalizar, para que você não volte, para que você não precise estar todo o tempo, né, Vânia? Orando, Uhum. constelando. Orar, vigiando e constelando. É isso mesmo, para que a pessoa não esteja de porta em porta. Ah, e muitas vezes é isso também, acreditar no seu terapeuta, se identificar com ele, deixar com que ele mostre o trabalho. Muitas vezes nós oferecemos a constelação, mas a constelação não agrada a pessoa. Tá tudo bem. Aí nós temos a oportunidade de oferecer o TRG. Tá tudo bem também. Então, assim, que vocês escolham o que melhor lhes convém, o que lhes faz ver, abrir a consciência, despertar, né? Por isso que nós falamos despertar e realizar. Por quê? Despertar para a vida, porque muitas vezes a gente até comenta, a vida é muito simples, mas às vezes são tantos problemas que não, às vezes não são nossos, e são tão simples da gente resolver quando a gente para de julgar, quando a gente para de julgar um pai, uma mãe, um ancestral, porque nós vamos fazendo o mesmo. Nós somos, o que que nós somos? Nós somos um complemento de uma geração que vem uns atrás dos outros. Atrás de nós estão os nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais, masculino e feminino. Então, existe uma origem aí. Existe uma semente que foi plantada. E dessa semente foi se criando outras sementes. E hoje nós temos a oportunidade de corrigir, de aceitar, despertar. Nós estamos tendo a oportunidade de despertar para fazer diferente. Realizando o quê? O sonho nosso, que é de estar bem com os nossos amigos, com os nossos familiares, com todos. E, inclusive, que é o mais importante, é estar bem conosco, Aí, comigo mesma. Eu quero estar bem comigo mesma. Eu quero. Por quê? Porque se eu estiver bem comigo mesma, o resto do eu mundo. vou estar bem com o resto do mundo, Isso. né? Exato. Então, isso eu acho mais importante. Não importa a terapia que você faça, não importa o caminho, mas segue esse caminho. A partir do momento que você desperta, vai lá, vê como é que é e segue. Porque se você tiver se encontrar, você pode ter certeza, nunca mais você vai se perder. Nunca mais você vai se perder de ninguém. Nem do, nem do que falam, nem do que julgam, nem do que. Você vai entender que as coisas são como são. Mas é um processo doloroso. É muito difícil você se olhar no espelho e falar: eu errei. Isso aí, Eu menino.
né? Então, assim, eu é o que eu tenho para falar e muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho disso que eu tanto amo, né? Que é a constelação, que eu faço, que eu me curo. Essa palavra, a gente tem que se curar. Nós somos muito, o ser humano hoje está muito doente, mentalmente e automaticamente, mente sã, corpo sã. Então, vamos cuidar da nossa cabecinha, porque aí o nosso coração vai ficar cheio e só vai transbordar. Eu queria trazer aqui que quando a gente fala de terapia, a gente não está falando só de nós aqui como terapeuta. Você tem que ter essa conexão. Se você não se conecta com um de nós, procure alguém que você consiga se conectar, que você consiga olhar para dentro de si, que você consiga resgatar lá no fundo a sua essência, né, Raimundo? Quando você usou, parece até que você estava adivinhando a minha palavrinha que estava aqui na minha cabeça. Então, só fazer aqui um link para que eu possa fechar aqui a minha parte rapidinho. Então, quando a gente fala sobre despertar e realizar, é interessante que a dificuldade na realização está com foco naquilo que me deixa insatisfeito. Por exemplo, o que me incomoda, por exemplo, ficar aqui na frente da câmera olhando, eu estou enxergando duas pessoas, mas talvez tenha muito mais aí me vendo agora. Então, assim, eu não vejo essas pessoas. Será que ficar aqui olhando sem ter certeza de quem está me olhando do outro lado, isso não deixa, me deixa desconfortável? Sim, isso me deixa desconfortável. Pode ser que a pessoa se sinta assim, mas para que eu possa conseguir fazer isso com leveza, eu vou despertar em mim qual é a coisa que me deixa mais confortável. Então, se me deixa mais confortável, por exemplo, colocar como pano de fundo a minha voz, mas eu colocar uma série de recorte de vídeos ilustrando o que eu estou fazendo, isso me deixa mais confortável. As pessoas não me veem, mas elas ouvem a minha voz. Então, quando que eu vou realizar? É quando eu desperto inicialmente a curiosidade de saber o que me deixa confortável. Se ainda assim, fazendo o que me deixa confortável, eu sinto uma dificuldade em fazer coisa, é talvez aí o momento de buscar a ajuda através de uma terapia que a pessoa julgue ser mais assertiva no seu caso e fazer com que a sua vida acontecer. Veja a palavra, fazer com que sua vida aconteça. Mas o que vai te deixar mais seguro ainda é você respeitar a sua essência. Essa é a palavrinha. Respeite a si mesmo, acolha a sua dificuldade, mas não tenha como uma proteção, um escudo, aqui é o meu melhor momento. O pior momento é aquele em que a gente se torna congelado em algo que a gente não gostaria de ser ou fazer. Então, por isso que as amigas vêm aqui e dizem assim: faça uma constelação, faça uma terapia, mas seja consistente e persistente. Desenvolva o hábito de fazer, saia da inércia, porque isso não te leva a lugar nenhum. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente quer realizar e a gente traz o despertar para você. Com Exatamente. certeza. Exatamente, Raimundo. É porque quando algo transforma ou quando algo muda na nossa vida, a gente quer mostrar para o mundo que é possível essa mudança. A gente quer mostrar para o mundo essa transformação. É por isso que a gente se dispõe a vir aqui falar, porque é tão bom essa sensação de preenchimento, de se sentir preenchido de si mesmo, sem coisas que foram plantadas na sua mente, sem ideias ou pensamento dos outros com seus próprios pensamentos, com você mesmo. Então, a gente faz um convite muito especial para vocês aí que assistiram esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, que comentem, compartilhe com um amigo que, como eu, tinha um trauma e que se sentiu ou se sente inseguro com isso. Tem solução, sim. Tem caminhos que levam para a solução, sim. Então, eu convido você, se você tem uma coisinha que as pessoas olham para você e falam, ah, deixa de bobeira, isso não é nada. É para você, é. Olhe para isso, acolha isso, procure ajuda para resolver. Porque é muito difícil viver em sofrimento. E quando a gente tem medo de algo ao ponto de nos paralisar, é porque está nos fazendo mal. Então, compartilhe com os amigos, com familiares, com aqueles que você ama. Porque quando a gente transforma na gente, a gente quer transformar nos outros Com em certeza, não é com isso? certeza. Então, é isso. Isso Maravilha. mesmo. Ok.
Obrigada, Raimundo. Obrigada, Vânia. Gratidão. Obrigado, Ana. Tchau, obrigada. Obrigado, Vânia. Gratidão. Gratidão, Raimundo. Gratidão, Gratidão por Raimundo. estar aqui com vocês nesse espaço para despertar e realizar. Eu vejo você. Até a próxima. Um Obrigadão, até a beijo. próxima. Até. Um beijo.